A instituição fiscal independente, a IFE, divulgou o primeiro relatório de acompanhamento fiscal de 2026. O documento destaca o resultado primário e a necessidade de aumentos contínuos de arrecadação por parte do governo. E sobre o RAF, o primeiro relatório de acompanhamento fiscal de 2026, a gente conversa com Marcos Pestana, diretor executivo da IFE. Marcos, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Prazer, Vitor, revê-lo e atender aí aos assinantes da CNN. É um prazer é todo nosso. Marcos, queria começar perguntando exatamente sobre... A gente teve esses dados, a confirmação agora desse resultado fiscal do governo central hoje, mas eu queria começar esse nosso bate-papo jogando para o futuro. O relatório indica que a dívida pública do governo central cresceu para cerca de 79% do PIB, até novembro do ano passado. E eu queria entender, há essa projeção também de um incremento do ponto de vista dessa relação dívida-PIB para esse ano, ultrapassando o patamar de 80%, 82,4%, caso não haja superávites estruturais significativos. Eu queria entender qual é a situação hoje, atual, para que o governo cumpra a meta, que vai ser uma meta um pouco mais complicada a desse ano do que foi no ano passado, Vitor, vamos falar português claro para o nosso assinante. O governo, mais um ano, gastou mais do que tinha, do que arrecadou. Isso vem se repetindo desde 2014. 12 anos de déficit permanente no funcionamento, na operação do governo. E qualquer dona de casa, qualquer trabalhador sabe que se você gasta mais do que tem, você se endivida. Isso pressiona os juros. O ministro Haddad acabou de falar sobre a política monetária e o patamar dos juros. Nós temos juros dos mais altos do mundo e a raiz de tudo isso é a inconsistência da nossa política fiscal. Nós não geramos fôlego, porque a dívida vai só crescendo. O nosso filme, não a foto do momento, mas o filme, a tendência, a curva é muito ruim. Na verdade, nós temos dois resultados, foi publicado hoje, a nossa matéria esclareceu muito bem. Tem o déficit real efetivo e tem o déficit legal. E o governo cumpriu a meta batendo na tabela da tolerância. E vamos dizer claramente, meta é meta, tolerância é tolerância. A margem de tolerância foi criado para choques externos, fatos não planejáveis. Então, o governo teve um déficit de 0,1, a meta era déficit zero, então ficou abaixo da meta, o centro da meta, e mesmo para atingir esse resultado, ele usufruiu de uma série de descontos, de despesas feitas, pagas, com precatórios, decisões judiciais, gastos extraordinários de educação e saúde, gastos com as Forças Armadas, com a Defesa Nacional e gastos para o ressarcimento dos aposentados que foram lesados na crise do INSS. Então, isso tudo ficou fora da conta, mas o gasto foi feito. Então, o governo, na verdade, gastou mais de 61 bilhões de reais do que arrecadou, embora a receita tenha crescido 3,2% acima da inflação, que é um resultado muito... É uma briga me lembra o Tom e Jerry, de gato e rato. Quer dizer, a receita, o gato, cresce muito acima da inflação, 3,2%, mas a despesa cresceu 3,4%. Então, anula o efeito do esforço para arrecadar mais, o aumento de imposto feito. Então, gera esse déficit e aí a dívida cresce. A gente estima que vai acabar esse ano, vamos fechar o número, o Banco Central vai fechar isso, 79% do PIB de dívida em 2025. Isso representa que nos 3 anos do atual governo, do governo Lula, a dívida cresceu 7,3 pontos percentuais e vai tender a fechar o mandato em 2026 com uma dívida em torno de 83%, 84% do PIB. E tendendo, aí que é o preocupante, em 2035 chegar a 117%. Ou seja, esse desenho muito ruim pressiona os juros,
segura o crescimento econômico e esse ano é um ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, que o Brasil precisava de uma goleada, mas o governo vai jogar para o empate, porque nenhuma medida heróica, nenhuma medida radical vai ser tomada em ano eleitoral. Tanto de aumento de impostos para aumentar a arrecadação e tapar o buraco, ou mesmo em redução estrutural de despesas. Então, o governo vai ter que fazer sintonia fina ali na boca do caixa, evitar riscos e ameaças e procurar um bom empate, que é insuficiente para o futuro que a gente imagina para o país. Pois é, né, Marcos? Com essa perspectiva, inclusive trazida pela própria instituição fiscal independente, né, por vocês, de que essa previsão também do ponto de vista de receita está, pelo menos, um pouco otimista, né, se a gente pensar ao longo de 2026. Mas esse relatório de vocês traz um dado interessante, mostrando que essa seção das despesas do novo arcabouço fiscal saiu de um patamar de 6,7% para 8,2% das despesas primárias, equivalente a mais de 230 bilhões de reais. E aí, voltando àqueles dois números, né, que a gente estava falando, se o déficit do governo central foi de 61 bi, 0,48% do PIB, e o governo considera exatamente esse 0,1% para cumprimento, de novo, como é que a gente vai agora jogando para 2026 e principalmente 2027, quando o governo não está autorizado a tirar aqueles gastos com precatórios, como é que vai fechar as contas? Não, mas ele está autorizado pela emenda constitucional 136, que até aumentou o desconto dos precatórios, tirou mas do para teto... 2027 também? 27, e pelos próximos 10 anos, 27 até 37. Então, foi uma emenda aprovada no ano passado. Esquecido dela, é verdade, para os precatórios novos. É verdade, é verdade. Mas eu diria que o psiquiatra falaria para o paciente, olha, você está num processo de auto-engano. Não adianta, a realidade é como é. Então, não adianta criar subterfúgios. Você vê, no arcabouço fiscal, você tem dois parâmetros, duas regras. O arcabouço é a regra do jogo. Você tem um teto de gastos e você tem uma meta de desempenho primário, de resultado primário. No ano que vem, com as mudanças e excepcionalizações que foram feitas de despesa, o governo vai ter 230 bilhões de reais fora do teto de gastos. Isso é 8% da receita total primária. E a meta, que ano que vem é 0,25 positivo, seria pela primeira vez gerar um superávit desde 2014, você teria uma banda de tolerância até de 25%, então seria o déficit zero, se fosse bater na trave da tolerância inferior. Mas o que o Brasil precisa? Isso resolve o problema? Não, são metas tímidas. Para estancar a dívida, o crescimento da dívida pública, nós teríamos que ter um placar positivo de 2%. Nós tivemos 0,5% negativo. A meta ano que vem é ter 0,25% positivo, mas pode chegar só a zero, que atende a meta. Mas nós precisaríamos de muito mais. Além disso, o nosso relatório mostra que, além de não estancar a dívida, o nível de investimento é medíocre para os desafios nacionais de um país continental. O governo investe só 0,76% do PIB. O Brasil está investindo muito pouco, 17% do seu PIB. Enquanto isso, os emergentes asiáticos estão investindo 37,5% em infraestrutura, ferrovia, rodovia, aeroportos, portos, projetos de ciência e tecnologia, moradia, saneamento, projetos de irrigação, soluções hídricas, transição energética. O Brasil podia estar bombando e não está investindo muito pouco, não tem espaço fiscal. Então, você tem dois objetivos a cumprir. Você tem que estancar a dívida para permitir que o juro desça muito mais que esse patamar indecente que a gente frequenta e, ao mesmo tempo, mudar o perfil do gasto
Porque não adianta apenas transferir renda, pegar dinheiro do contribuinte e transferir para beneficiários de despesas públicas, seja Bolsa Família, seja BPC, Previdência, ou possuidores, proprietários de precatórios, ou servidores públicos que recebem salários. Não adianta só transferir renda. O investimento que é a semente do futuro. E o governo federal, que em outras épocas, do JK, do Getúlio, do Geisel, investia 6% do PIB, hoje investe 0,8%, não chega nem a isso. Então, é muito pouco. O Brasil está perdendo o bonde da história. E o centro da crise econômica, o calcanhar de Aquiles, é fiscal. Ou as lideranças tomam consciência disso, que nós estamos paulatinamente, a conta-gotas, sacrificando o horizonte de desenvolvimento acelerado e sustentado, e aí tomamos as medidas para desengessar o orçamento, equilibrar o orçamento e ter um círculo virtuoso, ou então, realmente, nós vamos nos contentar com muito pouco, com um horizonte tímido, que não honra aquela história do Brasil, que era considerado o país do futuro. Já deixou de ser, já não é mais cogitado como tal, mas é preciso que as lideranças, os tomadores de decisão, tenham consciência desse imbróglio fiscal, que não é uma crise aguda, não é uma coisa que põe o país na UTI, mas é uma doença permanente que vai minando a saúde da economia brasileira. Mas fica tranquilo, Marcos, a gente cumpriu a meta fiscal. Conversei com o Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, a IFE. Marcos, muito obrigado pela disponibilidade, sempre um prazer conversar com você. Obrigado, sempre à disposição na Instituição Fiscal Independente. Nós também. Forte abraço.